Quando um grupo de pessoas invadiram terras intocadas, implementando uma cultura estrangeira, os deuses se vingaram enviando um mensageiro cruel que sairia ileso de todas as tentativas de defesa. Um felino devorador de humanos que farejava armadilhas saiu ileso depois de várias tentativas de sua captura. Essa história não possui o final comum para animais devoradores de homens, mas prova que leões podem ser absurdamente inteligentes quando seu alvo é caçar a nossa espécie. Hoje, no Ordinário Selvagem, veremos a temida história de Misoro Monte, um leão africano solitário que caçou dezenas de humanos que estavam espalhando o cristianismo por tribos locais. Ele conseguiu preservar sua vida, ganhando a fama de protegido dos deuses entre os aldeões daquele lugar. Então, já clica logo no botão do like e se inscreva, ativando o sininho de notificações para não perder nada. O like e inscrição são de graça e ajudam demais o nosso trabalho por aqui. Então, clique no like e vamos nessa. Um misterioso leão surge nas imediações de uma aldeia que estava sendo catequizada por missionários cristãos. Quando os cânticos aos deuses pararam de serem entoados, a fúria felina invadiu aquelas terras e o pesadelo encarnado começou a ceifar vidas humanas, uma após a outra. 1929, região do Vale do Rio Luangwa, Misoro, leste da Zâmbia, África. Sabemos que a Zâmbia produziu uma série de leões devoradores de homens, mas esse é diferente de tudo que você já ouviu falar. Em uma terra onde o místico e o natural se misturam, algumas histórias podem não ser explicadas por nossa racionalidade, ou uma simples cadeia de coincidência se perpetua em um ambiente próprio para se criar lendas históricas e perigosas. A região do Vale do Rio de Luangwa estava sendo invadida por muitos missionários católicos que professavam a fé cristã. Postos britânicos ainda permaneciam no controle e ofereciam proteção para homens vindos da Inglaterra com a missão de espalhar sua crença. Foi implantado ali a chamada Missão Misoro, nome que designava o conjunto de aldeias da região. O papel dos missionários era converter as tribos africanas à sua fé. De forma impressionante, muitos aldeões aderiram, e os cânticos que antes louvavam a natureza passaram a ser direcionados a um Deus bem diferente do que eles estavam acostumados. Não se sabe se esse foi o real motivo dos ataques, mas as coincidências a partir daí são, no mínimo, curiosas. Um leão adulto de aparência forte e saudável foi visto bebendo água no pequeno rio que era usado pelos aldeões. Aquilo não era comum, pois os animais selvagens se encaminhavam para o rio maior, próximo dali, enquanto os humanos ficavam com um pequeno riacho que era o suficiente para sua sobrevivência. O leão não parecia se incomodar com os aldeões. Ele era visto observando a aldeia de longe, sempre na região do rio ou no alto da rocha que dava a ele uma visão privilegiada de um vasto território. Logo, o felino ganhou o nome, Misoro Monte, um verdadeiro sentinela que parecia planejar algo inesperado, com seus olhares atentos ao dia a dia das tribos. Os missionários estavam espalhados pelas aldeias e os ataques começaram a ocorrer. Era bem no meio de uma tarde. O calor africano estava insuportável e John, um jovem garoto inglês que estava em sua jornada para se tornar padre, resolveu ir ao rio buscar água e se refrescar sozinho. Normalmente, as mulheres buscavam água no início da manhã, quando o calor estava mais fraco. Elas iam em grupos, pois assim os animais selvagens tendiam a se afastar, mas John estava solitário e seria a primeira vítima de Misoro Monte. Não se sabe como o ataque ocorreu. John foi encontrado no dia seguinte, quando as mulheres retornaram ao rio e somente a sua cabeça estava intacta. Misoro Monte não era mais visto como um sentinela observando a aldeia, mas sim como um predador que escolhia a sua próxima vítima. Rapidamente o foco do leão mudou e a próxima vítima, um padre de 50 anos, teve sua vida ceifada por Misoro em outra aldeia
que ele estava com mais 2 companheiros de missão. Dessa vez, o leão estava escondido nas sombras noturnas, aguardando uma pequena brecha para que a sua fúria se manifestasse. O padre se sentiu mal e precisou ir ao banheiro, que ficava ao lado de fora da cabana, a alguns metros do assentamento humano. Mas ele nem chegou lá. Seus gritos de socorro foram ouvidos, e dessa vez, o seu Deus não pôde salvá-lo. Em uma rápida investida, o leão o arrastou para a mata, e os aldeões sabiam que era perigoso demais ir atrás, pois outras vítimas poderiam ser feitas. Mesmo assim, um dos ajudantes do padre, um soldado que estava fazendo sua proteção, pegou um rifle e uma tocha e saiu correndo seguindo a trilha de sangue deixada para trás. Ele não retornou e nenhum tiro foi ouvido durante a noite. Pela manhã, 2 cabeças humanas estavam no limite da aldeia com a mata, e elas eram do padre e do soldado. O pânico se instalou e mais soldados foram enviados para a proteção de todos ali. Afinal, ninguém sabia em qual das aldeias o ataque iria acontecer, e nem quem seria a próxima vítima de Missoru Monit. Dezenas de armadilhas foram instaladas, todas elas de forma camuflada, tão bem feitas que acabaram ferindo aldeões que não sabiam onde os soldados tinham colocado aquelas armadilhas. Mas Missoru Monit parecia ter o faro de um lobo, pois ele passou a visitar algumas cabanas à noite e desviava de todas as armadilhas. O felino era assustadoramente silencioso, e quando ele invadia uma cabana, a maioria das vezes dos missionários, ninguém conseguia escutar nada, nem mesmo um pedido de socorro abafado. Missoru Monit era rápido e preciso em atacar. Ele abatia o seu alvo com uma precisão quase que sobrenatural para um leão comum. Mas aquele leão estava cansado de se esconder na noite e fez o inesperado bem à luz do dia. Ele se encaminhou para uma aldeia pequena, a menor da região, onde não haviam soldados armados e nem armadilhas para ele farejar e se desviar. Mas lá tinha um padre idoso que estava prestes a completar sua última missão evangelística antes de se aposentar. O descanso veio mais cedo para esse senhor, não da forma que ele gostaria, e sim através da decisão faminta de um leão enfurecido. Durante o dia, o padre estava conversando com os aldeões, contando de uma forma lúdica sobre sua fé, através de desenhos e de gestos. A língua era uma barreira a ser quebrada, pois as aldeias se comunicavam com dialetos locais. Durante um discurso acalorado, enquanto ele tentava explicar um desenho, Missoru Monit apareceu do nada e pulou nas costas daquele padre, tirando sua vida ali mesmo, bem na frente de todos os aldeões. Ele se deitou sobre o corpo do seu alvo enquanto se alimentava, sem se importar com as pessoas que observavam a cena. Depois de satisfeito, o leão foi embora. Os aldeões estavam trancados em suas cabanas. Eles acenderam suas tochas mesmo durante o dia, temendo serem atacados, mas o leão ignorou todos, se encaminhando para a mata. Dos 20 missionários e soldados enviados à missão Missoru, 4 perderam suas vidas por doenças endêmicas e 11 pelas garras de Missoru Monit, sobrando apenas 5 que foram embora quando perceberam que o alvo do leão eram os estrangeiros. Somente 3 aldeões foram atacados pelo leão, e um deles de forma fatal. E acredite você ou não, os 3 haviam professado a sua fé em uma nova crença. Quando os viajantes foram embora, Missoru Monit desapareceu de forma misteriosa, sem deixar rastros. O que aconteceu no leste da Zâmbia de 1929 pode ter sido uma grande coincidência, ou não. Comente o que você pensa sobre isso, lembrando de respeitar os assuntos que envolvem fé ou cultura. Compartilhe esse vídeo para que esse canal cresça ainda mais. Por favor, deixe seu like e considere se inscrever. Obrigado por assistir. Fui.